Olá, boa noite, a paz do Senhor. Estou aguardando vocês para a gente começar a falar do nosso tema de hoje. O Instagram quer estar aqui dizendo que está me ajudando, divulgando, divulgando o vídeo, avisando que eu estou online. Minha mãe entrou, oi mãe! Gente, sejam bem-vindos. Oi, Mi! Cíntia, só família, vamos ver quem vai chegar. Oi, Eliana, ai! Olá! Vamos lá, enviando esse aviãozinho, porque tem muita gente que tem dificuldade para entrar. E aí eu sempre pego esse aviãozinho e envio para as pessoas. Oi, minha querida, minha tia Neide, minha tia Helena, a Lídia entrou. Vamos ver quem mais se achega a nós, né? Quem tem dificuldade para acessar, vocês já podem me dando um retorno com relação ao som, com relação ao vídeo, se eu preciso, se está enquadrado, porque o enquadramento do meu celular é diferente do de vocês. E às vezes eu fico por aqui assim e tô achando que tá bem. Vocês me ajudem, avisem, pega o aviãozinho, dispara para as pessoas para avisar que que já está começando, na verdade já começamos, né? Minha tia Elza, minha tia Helena, minha tia Neide. Ah, tá ótimo, ali já tem que estar dando um retorno. Minha mãe também deu retorno. Vamos ver quem mais chega. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, né? Que é sobre o amor. Eu confesso para vocês que esse tema Deus me deu na semana passada, antes da live que a gente fez com a Lívia, né? E Deus me deu esse tema e eu fiquei gerando ele uma semana e Deus só ministrando. E a cada dia que passava ele me mostrava algo diferente no mesmo tempo, né? E eu fiquei assim muito impactada por aquilo que o Senhor está querendo falar, né? Através de nós. Para a Lígia entrou, avisei agora, paz do Senhor. Vamos lá disparar para quem mais, porque eu tenho muita coisa para falar. Eu não sou de poucas palavras, né? Eu vou começar e todo mundo vai chegando. Quem puder, vamos lá abrir a nossa Bíblia. Lá é onde? 1 Coríntios 13. Sim, a gente vai começar por ali. Não tá conseguindo ouvir? Travou? Melhorou? Deixa eu ver aqui a conexão. Tá normal, me dizem aí, voltou? Continua travado? Tá ouvindo? Mas travou ou não? Vocês me dão um feedback aí. Pensei que tinha travado, pensei até em encerrar e começar de novo. Tá baixo o áudio? Eu tô aqui tentando aumentar um pouquinho. Eu acho que ali já tá com um probleminha, mas eu acho que é só você, amiga, que não tá me ouvindo. Então vamos lá. 1 Coríntios 13, eu vou ler apenas do versículo do 4 ao 7, tá bom? E quem puder, né, ler comigo e ao mesmo tempo vão convidando aí pessoas. Quem puder também colocar referência e colocar o tema aí para mim, né, eu agradeço muito. Então uma pessoa, conforme eu for lendo as referências, coloca a referência para quem for chegando, for pegando. E alguém coloca para mim aí o tema de hoje, que é o amor que tudo suporta. E aí quando as pessoas convidadas entrarem na live já sabe mais ou menos o tema. Tem como fixar, mas eu não descobri ainda. Eu preciso descobrir como é que funciona. Então vamos lá.
1 Coríntios 13, de 4 a 7, eu vou começar a ler, que diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi um pastor ministrar sobre o amor, e quando ele falou sobre o suportar em amor, eu confesso que aquilo foi assim, um abrir dos olhos, da mente, do coração, para tentar mergulhar nesse amor, entender esse amor, né, e vivê-lo na sua forma mais íntegra, né? Porque a gente sempre fica, né, naquele que é paciente, é benigno, a gente nunca pensa lá até o final, quando fala que ele tudo suporta. E o que é esse tudo suporta? Eu comecei a pensar sobre o amor, e normalmente quando a gente pensa e a gente fala de amor, a gente pensa em algo mútuo. É ou não é? Vão me concordando aí, vão me dando um feedback. A gente pensa em algo mútuo, a gente pensa em amar e ser correspondido, não é verdade? E às vezes a gente ama e não é correspondido, não é? A Sarinha tá entrando. E tem algumas pessoas que são muito difíceis de amar. E eu fiquei pensando assim, será que não tem amor? Será que não sabem amar? Será que a gente que não entende a linguagem do amor, tem até um livro sobre isso, sobre a linguagem do amor para casais, para famílias, para filhos e tudo mais. Mas ainda assim, há pessoas que é difícil a gente sentir o amor delas. Ao mesmo tempo que é difícil a gente saber se a gente está expressando a essência do amor, né? Então, eu até coloquei aqui que às vezes são pessoas que amam, mas de uma maneira muito estranha. Algumas pessoas que amam, mas de uma maneira muito mesquinha. Porque o amor, ele tudo suporta, ele sofre, mas o amor, ele precisa ser compartilhado. Se você não tem para quem dar o amor, não adianta você sentir. Você precisa dar a alguém, né? E, né, quem é mãe sabe que, poxa, como não amar um filho? Ainda que ele faça, como a gente não vai amar? Não tem como. Então, eu creio assim, às vezes eu fico pensando assim, que Deus nos fez, né? Deu essa honra para nós mulheres, para sermos mães, para a gente compreender um pouquinho daquele amor que ele tem para nos dar. Um pouquinho, sim, sabe? Do amor que ele tem. Porque a palavra fala que ainda que a mãe esqueça do filho que está mamando, ou seja, nós como mães ainda damos um amor que tem falhas, que tem falta. E ele não, ele dá aquele amor inteiro, completo, sem falta alguma. Mas nós somos carentes de amor. E muitas vezes a gente demonstrar amor e receber de volta uma cara fechada, e a gente dar amor e receber de volta como é que eu posso dizer, um fora. A gente dá amor e não receber de volta. A gente se propor, se entregar, fazer, e a gente não, sabe, não vê nada. A Vivi tá entrando aí. Feliz você tá aqui, minha querida. Muito feliz mesmo. E é muito difícil como você continua amando, né? Como você continua demonstrando esse amor na sua verdadeira essência e ainda assim não corromper com o que está ao seu redor. A verdade é essa. Você tem uma essência, você oferece, mas não quer dizer que você está oferecendo que você vai receber. Não quer dizer que você está oferecendo, você vai receber na medida que você está oferecendo, né? Então, quando Deus colocou esse tema no meu coração, eu fiquei com temor e tremor, confesso. Eu relutei em fazer o bannerzinho para falar desse amor. Porque é muito difícil a gente falar de um amor
que não é correspondido. É muito difícil a gente tentar ministrar dentro da palavra de Deus e confrontar, porque a palavra ela vem nos confrontar acerca de um amor que não é correspondido. E eu separei alguns exemplos de amor que a gente vê na palavra e que a gente percebe que sim, o amor ele precisa suportar todas as coisas. Que sim, há pessoas, há exemplos de amor inúmeros na Bíblia e que a gente precisa tomar como base para a gente entender verdadeiramente o que é amor. De repente, até hoje, você entendeu e deu e amou de uma maneira errônea, de uma maneira rasa. Você não aprofundou nesse amor, porque você tinha um conceito de amor diferente daquilo que está pautado na palavra de Deus, daquele amor que é Ele que derrama sobre nós. Não é o amor de homem e mulher, não é o amor do ser humano. Quando eu falo homem e mulher, não é como o amor casal, não. O amor que eu dou pro filho, que eu dou pra minha mãe, né, pros meus irmãos, não é desse amor que eu tô falando. Eu quero levar você a se aprofundar e entender qual é o amor que não vem de nós, porque o que nós temos de bom? O amor que vem direto dele, do Pai, que nos amou de tal maneira que fez o quê? Entregou o seu filho. Então, o verdadeiro amor, aquele amor que Deus quer que eu e você sintamos, é um amor de entrega. É um amor que sofre, sim, mas um amor que não perde a sua essência. E para começar, eu separei alguns personagens, não sei se eu vou conseguir falar de todos, mas o primeiro amor que eu queria falar com vocês, do primeiro que Deus assim foi me trazendo à memória e foi me colocar assim, bem-vindos vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos à nossa mesa, eu costumo dizer que é uma mesa, né? Que é um encontro, vocês são muito bem-vindos, viu? No final, vou tentar terminar antes um pouquinho, para a gente poder, o amor sacrificial, para eu poder agradecer vocês mais uma vez, tá bom? Então, o amor, o primeiro amor que eu quero falar, que Deus me trouxe à memória, eu queria que você abrisse, se você tiver com a Bíblia, ou quem puder anotar aí para mim, Lucas 15, de 11 a 32. Óbvio que eu não vou ler, que não tem como, né? Senão a gente vai ficar só lendo aqui as referências, mas depois anota aí no cantinho. Vai ficar gravado, depois você pode ouvir de novo para poder anotar referência e quando eu publicar eu vou colocar as referências que eu usei. Bem-vindos vocês que estão se chegando, viu? Muito bem-vindos. E o primeiro amor que eu quero falar com vocês nessa noite é o amor do pai do filho pródigo. O amor do pai do filho pródigo. É um amor que, assim, eu vou falar muito de verdade para vocês. Eu nunca parei para pensar nesse amor. Eu nunca vi essa referência pensando no amor. Não, eu pensava na reconciliação, pensava na oportunidade, mas eu nunca parei para pensar no sacrifício que esse pai teve que fazer por amor ao seu filho. Vou explicar. O filho pródigo, ele demonstra um amor e ele dá um amor a uma pessoa que não estava interessada nele como pai, que não estava interessada nele como pessoa. Um amor de uma pessoa que estava interessada no que ele tinha. Porque o que ele fala para o pai? Para repartir e dar o que é da sua parte. Aí a gente para pensar. Quando se tem uma herança repartida quando a pessoa morre. E aí se reparte a herança entre os filhos, entre a família, enfim. Eu também pensei em Abigail, viu? Estão colocando aqui. Eu pensei nela, não sei se eu vou conseguir chegar nela, botei ela lá para o final. Então, quando a gente pensa, né, nessa herança, para poder haver uma herança, alguém tem que morrer, né? E o filho vai lá, vira para o pai e fala para ele repartir, que ele quer a parte dele, para seguir o caminho dele. E aquele pai, ele ama. Ele ama mesmo sabendo que quem ele ama queria mais que ele morresse, porque estava interessado no que ele tinha. Às vezes a gente não consegue entender
Como que pessoas podem amar dessa maneira? Ou não amar, quando você só quer amar. Eu entendo que esse homem era um homem de posses, então esse filho ele tinha tudo bom e do melhor. Eu entendo que esse homem ele oferecia o melhor para o filho, o melhor para a família. Engraçado que não fala da mãe, mas fala do pai. E quando fala do pai, eu fico pensando assim, de um pai ouvir do filho que quer a sua herança e que vai seguir o rumo na vida. E assim, eu acho que nessa história não se falou muito da mãe, porque eu acho que a mãe fazia era chorar, né? Eu acho que a mãe estava desesperada por ver o filho partir sem rumo, né, com dinheiro, e a mãe sabia que aquilo não ia terminar bem. Mas e o pai? A gente sabe que o homem ele é muito mais fechado. A gente sabe que o homem ele é muito mais contido no amor. Então, imagina para ele ter que segurar diante do filho a dor de ser desprezado, de ser rejeitado, de ser trocado, não pelo que ele era, mas pelo que ele tinha. Foi isso que o filho pródigo fez. Ele não queria o pai, ele queria o que o pai tinha. Ele não se importava com o pai, ele queria os bens do pai, que lhe era de direito, porque ele era filho. Às vezes a gente se comporta assim com Deus. Às vezes a gente não quer um relacionamento íntimo com ele. Às vezes a gente só quer a bênção que ele dá. Às vezes a gente se comporta assim com Deus, porque a gente está mais preocupado na bênção que ele vai nos dar, na porta que ele vai abrir, do que na essência do que ele é. Às vezes a gente não tem o nosso tempo, o nosso momento de oração, de leitura da palavra, porque, né, a gente, não sei se eu estou precisando de alguma coisa. A verdade é essa. Às vezes, muitas vezes, Deus nos coloca no aperto, no estreito, para nós podermos nos estreitar com Ele. Às vezes a gente é um tanto filho pródigo diante de Deus. Às vezes a gente quer o bem. Às vezes a gente quer aquilo que o pai pode dar, não o pai. E imagina um pai que tem tudo para dar, tem do melhor. E a gente agir de maneira tão egoísta como a gente age. De viver as nossas vidas, de traçar os nossos planos, de ter nossas carreiras, nossas famílias, nossas viagens. E nem aí para Deus. Nem aí para tudo que Ele fez. Nem aí para tudo que Ele é. Porque nós viemos dEle. Nós somos dEle. E aí? Você só quer o bem? Você só quer aquilo que Ele pode oferecer? Ou você se relaciona com Ele? Ou você estreita esse relacionamento? E o que eu aprendo com o filho pai? Com o pai do filho pródigo, eu aprendo que quando ele vê o filho voltar, ele simplesmente recebe. E quando ele recebe esse filho, que o largou querendo seus bens, ele abre mão do ressentimento. Ele abre mão do eu dele. Ele abre mão a Bíblia não fala quanto tempo foi, mas a gente acredita que não durou tanto tempo assim, né? Porque o dinheiro, ele vai, né? E quando ele volta, quando esse filho volta acabado, arruinado, esse pai, ele recebe de uma maneira que talvez eu e você não consigamos alcançar esse amor. Eu te disse que ia voltar assim, eu não te disse que não ia dar certo? Sabia que ia voltar, precisando. Às vezes a gente recebe assim. E esse pai não. Esse pai, ele recebeu. Ele recebeu esse filho e ele deu novas vestes. Ele colocou um anel no dedo. Ele calçou os pés, uma sandália. Imagina esse pé, essa pessoa. Imagina. Ele serviu uma mesa. Ele preparou um banquete. E ele suportou a falta do amor do próprio filho. Ele entregou o que ele não recebeu. Ele entregou aquilo que o filho não demonstrou por ele. Mas ele ofereceu o melhor. Porque quando fala para pegar o novilho, fala para pegar o melhor. E foi uma festa naquela casa. Deus hoje ele te convida para você chegar até ele
Ele vai te preparar o melhor, vai te dar novas vestes, vai te colocar um anel do dedo, vai te dar novas sandálias para calçar os seus pés, para que você não pise mais no falso, para você não, que os caminhos que você vai trilhar agora não vai machucar seus pés, porque ele vai estar com você e ele te recebe de braços abertos. Ele te recebe, ainda que você outrora não desse muita confiança para esse pai. Então, esse foi o primeiro pai, esse primeiro tipo de amor, o amor que suportou. E quando viu de volta, ofereceu o que não recebeu, né? O segundo amor que eu queria falar com vocês é o amor que suporta a dor da separação. Tá lá em Êxodo 2, quem puder colocar aí para mim, por favor. Bem-vindos vocês que estão participando, muito bem-vindos, viu? Boa noite, feliz por vocês estarem aqui, de verdade, viu? Muito feliz. Eu vou falar da mãe de Moisés, eu vou falar de Joquebede. Joquebede foi uma mulher muito corajosa. Joquebede, ela arriscou a própria vida quando ela teve Moisés e aquele menino era lindo e ela resolveu esconder ele por algum tempo, né? E ela escondeu e quando ela não conseguiu mais esconder, ela decide preparar um cesto, arrumar o cesto, selar o cesto, colocar o filho ali e deitar nas águas do rio. Quando ela deitou o filho nas águas do rio, ela estava ali entregando, primeiro a Deus. Sobretudo, a Deus. Então, é o amor que suporta a dor da separação. E segundo, ela estava... quando a filha de Faraó se banhava naquele rio, o cestinho foi chegando. A filha do Faraó viu o bebê. Ela suportou ver o filho sendo recebido pela filha daquele que queria matá-lo. Porque foi Faraó que expediu o decreto para poder matar todos os primogênitos homens. Todos os filhos homens, aliás, não primogênitos. Foi ele que expediu. E aí, de repente, ela vê a filha daquele que queria matar o seu filho pegando seu bebê no colo, pegando para si, entendendo que ele não seria mais o filho dela, ele seria o filho da filha de Faraó. Que amor é esse? O amor que suporta, o amor de entrega, o amor que sofre sim, mas um amor que entende que para amar você não necessariamente tem que estar ali agarrado. Às vezes a gente tem que entregar. Às vezes a gente tem que oferecer. E ela suporta por amor. E Deus, eu acredito que Deus olha para essa mulher de uma maneira extraordinária e a contempla com aquele que ia libertar. Olha que coisa. Aquele que foi criado como filho da filha de Faraó foi aquele que libertou o povo de Israel das mãos de Faraó. Olha como Deus faz. Deus é tremendo. Então eu entendo esse amor como uma entrega, uma confiança e uma fé. Agora eu quero falar de um amor que eu confesso para vocês que foi um amor que ficou gerando no meu coração. Eu quero falar do amor de José. Onde tem José? Não quero falar de José como governador, não quero falar de José como escravo, não. Eu quero falar do amor que José demonstrou. Vai lá em Gênesis 42. Eu vou ler, não vou ler, mas a referência que eu vou usar tá no 7 e depois a gente vai ler no 45. Boa noite, pessoal. Oh, meu Deus do céu, imagina, vocês que estão aqui comigo me dando um pouquinho do tempo de vocês para me ouvir é que são maravilhosos, né? Então eu quero falar do amor que José teve. José amou os seus irmãos.
ainda não, depois de tudo aquilo que eles fizeram. José suportou a zombaria, o escárnio, a inveja. Suportou ter sido lançado na cisterna, ter sido vendido como escravo, mesmo sabendo que era livre. Suportou as aflições, suportou a vergonha, suportou anos e anos preso no cárcere. E quando ele teve a oportunidade de encontrar esses irmãos, o que José faz? Porque o texto fala no 42:7 que quando ele viu, ele conheceu de imediato. Eu fiquei imaginando essa cena de José vendo aqueles que o haviam jogado, vendido, maltratado, surrado, separado do pai ele era tão amado e ele amava tanto do seu irmão, dos seus irmãos. Quando a gente lê a história de José, eu fico pensando como um irmão fazer isso com outro irmão. E como a falta de amor, como a inveja, como o orgulho, como o querer ser mais, como a gente dá brecha para o inimigo usa. E nos usa para afligir dentro da própria família. José não era um qualquer, José era irmão. José era irmão. E o irmão foi lançado na cisterna. O irmão foi vendido. O irmão foi lançado à própria sorte. Porque ele tinha sonhos. Algumas pessoas falam que José falava demais. Mas ainda que fale demais, é necessário ser vendido por conta dos seus sonhos? Porque sonhos são sonhos. São apenas sonhos. E ele suportou tudo aquilo, todo aquele tempo. Suportou toda a história que você já conhece, que eu não quero me prender a falar da história de José, porque você conhece a história de José. Mas eu quero falar do amor que José teve por seus irmãos. Ainda que ele tivesse passado tudo aquilo. José, ele amou e ele ofereceu tudo que ele tinha. Ele não deu troco. Ele ofereceu a sua essência. E às vezes a gente quer dar o troco. Às vezes a gente quer retribuir, como eu falei no início, a gente acredita e sente e quer um amor que seja recíproco, que retribua. Mas muitas vezes você vai dar, não necessariamente você vai receber. E José não tinha amor nenhum. Os irmãos não tinham nada por ele. Na verdade, tinham raiva, ódio, inveja. Era esses sentimentos. E José, quando teve a oportunidade de dar a volta por cima ao olhar aí do mundo e poder colocar os irmãos no lugar onde eles estavam, porque afinal de contas ele era governador e os irmãos estavam se prostrando diante dele pedindo comida. E nesse momento, o que José faz? Ele simplesmente não consegue conter o amor que ele sente. Ele oferece o perdão, a compaixão, como estão falando aqui. Verdade. E para não ficar nas minhas palavras, eu queria ler lá no 45. Eu vou ler alguns versículos, acho que dá tempo. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. No versículo 2, e levantou a sua voz com choro de maneira que os egípcios ouviam. E a casa de Faraó ouviu, ou seja, foi tamanho choro, tamanho, quando ele se revelou, o sentimento foi tão grande que explanou, saiu, fez barulho. E todo mundo ficou sabendo que estava acontecendo alguma coisa naquela casa. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai?
E os irmãos não podiam responder porque os irmãos estavam atônitos. Atônitos. E disse José a seus irmãos: peço, chegai-vos a mim. E eles chegaram. Mas ele não tinha sido largado, vendido, colocado à própria sorte. Chegai-vos a mim. E eles chegaram. E então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pés os olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. José, quando ele viu os irmãos, e ali, nesse momento que ele se declara, ele tinha preparado uma mesa. Olha que assim, que sem querer se completa. A live da 15 dias atrás que eu fiz, sozinha, falando da mesa que precisava ser restaurada, e a live de hoje. Na outra live eu falei de quê? De comunhão, de restauração, da gente olhar no olho do outro, da gente voltar a se perceber, né? Da gente estar junto, da gente se importar com o outro. Eu não falei de amor naquele momento. E quando chega essa semana que Deus me dá esse tema do amor, e quando eu comecei o Senhor foi me mostrando as referências, as pessoas que eu poderia falar do amor, e quando eu cheguei tanto no filho pródigo, que ofereceu uma mesa, tanto em José, que também ofereceu uma mesa, eu falei: Senhor, tá tudo interligado. O Senhor, Ele quer que a gente ofereça uma mesa para quem? Para aqueles que não sabem amar. Oferecer uma mesa para quem? Para quem não sabe amar. Para quem? Para quem não sabe amar. E eu vou chegar lá, não posso me adiantar. Então ele amou. Ele ofereceu o que ele tinha. Ele não jogou em rosto. Ele não jogou. Ele serviu uma mesa, ele ofereceu um banquete. E ali, achegai-vos a mim, chega. Vocês me venderam, vocês me lançaram na cisterna, vocês não me queriam como irmão. Vocês me tiraram da minha família, tiraram anos e anos da minha vida. Mas achega a mim. Eu sou José. Eu sou o vosso irmão que vendestes. Ele mostrou aos irmãos que ele sabia que eles tinham, claro que ele sabia que eles tinham feito, mas ele fez trazer a memória, trouxe a memória aquilo que eles tinham feito. E ainda assim, ele declarando e trazendo a memória, ele disse: achegai-vos a mim. Se achega a mim. Vocês me vendeste, mas foi o propósito de Deus. Deus me mandou na frente. Deus mandou na frente. Às vezes a gente passa por situações na nossa vida, por falta de amor, por jogarem as coisas em rosto, e a gente não entende o porquê, o propósito de tudo aquilo que a gente tem que encarar. A gente não entende. A gente não entende como que você pode oferecer amor e não receber. A gente não entende. Porque a nossa mente não consegue compreender como amar e não ser correspondido, né? Por quê? Por quê? Às vezes a gente fica nesses questionamentos. E a palavra de Deus traz a resposta para todos os questionamentos quando a gente fala de qualquer assunto. E de amor, então, tem o capítulo inteiro falando. E eu quero falar de mais um amor, que a hora voa, o tempo voa. Eu quero falar de Jesus. Quem mais amou a nós? Jesus caminhava entre a multidão. Jesus curava, fazia milagres, maravilhas, ensinava, repartia o pão, multiplicava pão, peixe, sentava com todo mundo e oferecia aquilo que ele tinha. Ele se oferecia. E quando ele foi acusado injustamente, quando ele foi traído por aquele que estava sentado na mesa, de novo a mesa, ele partiu o pão com aquele que o traiu. Quem o traiu o identificou dando um beijo. Deu um beijo para mostrar que aquele era Jesus. E quando Jesus estava no caminho do Calvário,
Quem estava junto com ele? A multidão. A multidão que ele cuidou, que ele alimentou, que ele curou, que ele salvou, que ele ministrou, que ele deu palavra. Essa mesma multidão. Gritaram, Barrabás. O condenaram. Foi a mesma multidão. E ainda assim ele suportou em amor. Se você até agora não está entendendo o tipo do amor que Deus quer que a gente sinta, meu Deus! Porque quando o Senhor foi começando a revelar e falando desses tipos de amor, que é diferente do amor que a gente acha que é amor. A multidão estava ali, ele estava comendo com eles, ensinando para eles, dando. Não tinha, ele oferecia, ele repartia. Era tocado, era espremido. O que o texto fala aqui? A multidão o apertava, porque todo mundo queria receber o que ele tinha para dar. Mas no momento do Calvário, aquela multidão condenou. E o viu carregar uma cruz que não era dele. E o viu ser chicoteado e não teve um que se levantasse para defendê-lo. Para falar, não, era ele. Não. A multidão que Jesus alimentou foi a mesma multidão que o condenou. Olha o amor que o Senhor quer que a gente tenha. Que transcende o nosso entendimento. O amor incondicional, o amor sem medidas. Isso aí. Um amor que dá, mas não espera nada em troca. E aí vai dar tempo. Vamos falar de Abigail, né? Eu não anotei referência de Abigail. Não anotei. Abigail, ela tem um amor, foi por amor que ela foi até Davi, para poder resolver aquela desfeita que o marido dela fez. Nabal diz que era um homem rude, grosseiro, um homem horroroso. Diz que Nabal era assim. Em contrapartida, Abigail era quem? Era uma mulher excelente. Era uma mulher de uma sabedoria. Era uma mulher que estava à frente, transcende, exatamente, era essa palavra. A mulher, sabe, eu fico pensando assim, sabe, o que Nabal falou para Davi, você imagina o que Nabal não era em casa. Porque na outra, acho que foi na outra semana que eu falei, eu não me lembro. Se eu falei, alguém estiver aqui, me responde se foi. Que em casa a gente é o que a gente verdadeiramente é, né? E quando a gente está em público, a gente fala diferente. Eu falei daqui a 15 dias passados, não foi? Eu acho que foi. E em casa a gente é o que a gente é, né? E na frente de outras pessoas a gente mede palavras. Nabal não mediu palavra na frente de Davi, não. Então você imagina o que ele não era em casa. Você não imagina o que aquela mulher tinha que suportar dele em casa. Você não imagina a tamanha grosseria desse homem. E quando ele faz a besteira, né, de falar aquilo tudo para Davi, de rejeitar, de mandar Davi se virar, ela vai lá por amor a ele, a vida dele, a dela, a tudo que ela possuía. Ela corre, desesperada. Ela corre, desesperada e vai atrás de resolver um problema que não era dela, mas que ela precisou se posicionar. Olha a importância da gente se posicionar. E em amor, ela foi lá resolver a questão. Se ela não amasse ele, tô nem aí. Foi ele que falou? Não fui eu. Não é comigo. Não, ela tomou para si. Ela tomou para si e foi lá resolver. Porque o amor é um amor de entrega. Você não ama não, você se entrega, você tudo sofre, você tudo espera, você tudo suporta, não é? Como é que fala? É benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Nossa, hoje em dia a gente percebe que a gente só procura os nossos interesses. A verdade é essa. Um amor que procura os seus interesses. Não,
A palavra fala, um amor que não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Um amor que não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É esse amor que Deus quer que eu e você sintamos, e não é fácil. Não é fácil. Eu queria falar de mais uma pessoa. Eu até me relutei de falar dela, porque ultimamente eu ando falando muito dela. E eu falei assim, eu não vou falar dela não, mas temos tempo, dá tempo de falar dela. Eu queria falar de Ana, lá em 1 Samuel. O que Ana faz? Ana ama. E o amor de Ana faz com que ela entregue Samuel. O amor de Ana faz com que ela suporte não criar seu filho. O amor de Ana faz com que ela entregue. O amor que você sente é um amor de entrega? O amor que você sente é um amor... E assim, quando ela entrega aos cuidados de Deus, né? Mas quem estava lá no templo era Eli. E quem era Eli? Olha só. Então ela entrega para Deus, mas é Eli que está lá no templo. Ela entrega para Deus, mas é com Eli que Samuel ia conviver. Ela entrega para Deus, mas Eli no exemplo. Mas ela entrega e confia e suporta. Suporta a separação. Suporta o disse-me-disse. Suporta a dor, porque uma mãe tem uma dor, né? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar e eu precisei deixar meu filho, foi horrível. Eu chorava horrores, eu não conseguia trabalhar, não conseguia me concentrar, ficava desesperada. E assim, saí mais cedo do trabalho, fui correndo buscar meu filho. Quando eu cheguei lá para buscar meu filho não tava nem aí. Meu filho não tava nem aí. Eu que senti. O pessoal tá falando aqui. A Mara tá falando, amor de Ana pode ser considerado como amor sacrificial. Isso aí, ali já tá falando, porque ele não tinha uma Ana nem uma Abigail, verdade. E o Moisés tá falando, a história de Ana mostra que Deus nunca vai ficar devendo pra gente, tanto que ela volta a gerar depois, exatamente. Então, os exemplos que eu trouxe para vocês, e tem muitos outros exemplos, de um amor que não é um amor egoísta. Você amar quem te ama é muito fácil. Você amar quem te dá o melhor é muito fácil. Longe de mim querer que você ame uma pessoa que te maltrata, que te bate, longe de mim. Não é isso. Não é isso. Não é um amor de julgo, não é isso. Mas um amor que você entende que talvez aquela pessoa não te trate da maneira que deveria porque não conhece, não sabe amar. Um amor que você vai pedir para Deus, Senhor, a situação que eu estou vivendo, isso que está acontecendo comigo, com o meu filho, com relação ao meu casamento, a minha família, a minha mãe, ao meu pai, essa situação é o amor que eu preciso aprender, porque é difícil. Todo mundo anda me falando que quando chega na adolescência fica estreito. Eu fico pensando, sabe? Porque hoje meu filho, ele é muito apegado, ele é muito agarrado, ele é muito... Mas aí todo mundo fala que bate a porta, que sai, e aí eu fico preocupada. Eu confesso pra vocês que eu fico muito preocupada. Oi, Felipe, oi, pessoal que tá chegando. Oi, Vivi. Feliz, Vera. E eu fico muito preocupada, porque eu fico pensando assim, meu Deus, a gente gera um filho que de repente vai te... Como é que se fala? Como é que eu posso falar? Me ajudem com a palavra. Que vai te enfrentar, que vai te desafiar, que vai botar o dedo assim pra você. E aí você olha pra ele, aquele que, né? Porque eu acho que na nossa consciência, mãe, o nosso olhar, a gente sempre imagina aquele bebezinho lindo, né? Maravilhoso ali. E não aquele que tá ali te encarando, te enfrentando. E não aquele que tá ali te desautorizando, te envergonhando, não te menosprezando. Porque tem filho que faz isso com pai e mãe. Tem filho que levanta e quer ser mais do que o pai, do que a mãe.
Tem filho pródigo que tá só afim dos bens, que tá só afim do teto, do alimento, mas que não quer amar, que não quer obedecer. Tem filho que só quer pai e mãe porque não quer liberdade, mas não tem condições de arcar, né? Então suporta. Aí é o suportar diferente. É o suportar diferente. É o suportar por interesse. E quando a gente suporta em amor, não é por interesse, é por entrega. É por completa entrega. A gente não suporta por interesse, a gente suporta porque é uma entrega, é um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, tudo suporta. Talvez você ofereça né, como eu falei, né, 15 dias atrás, quando eu falei da mesa, de restaurar uma mesa. E aí você oferece uma mesa, prepara uma mesa e não há quem sentar nessa mesa. Porque parece que faz questão de não estar, porque sabe que você está preparado para receber. Então, a partir de hoje em diante, quem você conviver e você falar, Senhor, eu vou mudar o meu foco. Eu vou tentar entender esse amor que o Senhor está ministrando. E eu vou oferecer, mesmo sabendo que eu não recebi. Você vai oferecer e você vai ser repelido. Você vai oferecer e você vai ser repelido. Você vai oferecer e vai ser repelido. E eu fiquei pensando para juntar, na última live a gente falou de Ruth e de Noemi. Deixa eu ver, ainda tem um tempinho. A gente falou de Ruth e Noemi. Eu também fiquei pensando nelas com relação ao amor. Mas não o amor de Ruth por Noemi, porque esse é um amor muito falado. Eu fiquei pensando nos maridos que morreram. Eu fiquei pensando, porque quando eu me lembrei de Nabal, que Nabal morre, e depois Abigail se torna esposa do rei Davi, né? E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, será que o marido de Noemi era uma prova assim para a vida dela? A palavra não fala, né? Mas vamos conjecturar. Será que os filhos... Porque a palavra fala, né, que para que se prolongue os nossos dias, a gente tem que honrar pai e mãe. Vocês já pararam para pensar nisso? Para se prolongue os nossos dias, ou seja, a gente entende que se a vida foi curta é porque não houve uma honra. Não é isso? Eu tô errada. E de repente Noemi perde o marido, perde os 2 filhos. E quando ela parte de volta para a cidade, como a gente falou na live passada, e tanto ela quanto Ruth têm um novo começo, a partir daquilo que Deus começa a realizar, uma nova história a partir do fim, a gente começa a pensar que, será que o que era antes era bom? Será que o que era antes era excelente? Será que Deus não deu um ponto final para fazer uma nova história? Eu fiquei pensando nisso. A Moisés está falando que é uma teoria interessante. Sim, uma nova história. Assim como foi para Abigail. Foi uma nova história, foi um novo começo. Quando o Senhor Jesus, ele suporta carregar aquela cruz, sendo ofendido, xingado, chicoteado, pisado, maltratado. Quando ele se entrega. Quando a gente começou essa live, o que eu falei? O primeiro que nos amou foi o Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Ele entregou o seu filho. Ele entregou. Quando a gente entende que amar é entregar, quando a gente entende que amar é suportar, quando a gente entende que muitas coisas que Jesus passou, suportou, a gente entende que a gente precisa também suportar. Porque o que eu falei? Cristo em nós, em nós. E às vezes a gente precisa suportar. E às vezes a gente tem que encarar. E às vezes, no amor, a gente tem que suportar. A palavra fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Quem dirá os nossos de casa, da fé, da fé da igreja, de casa. E hoje em dia a gente tem visto que é filho contra pai, pai contra filho. E hoje em dia a gente tem visto que os casamentos não rendem, porque não há amor, porque não há entrega. Porque um cede, aí cansa de ceder e aí rompe.
e larga pra lá e se faz outro. E eu conheço história de pessoas que se fez outro e não deu certo, se fez outro e não deu certo, se fez e tá aí tentando. Não é fácil suportar. Não é fácil amar. Não é fácil. Mas o Senhor nos deu o exemplo. Ele nos ensina. Ele nos deu a receita. Para amar é necessário suportar. É necessário permanecer. Eu creio que uma das coisas mais difíceis em nossa vida é permanecer. Você começa uma dieta, você não consegue permanecer na dieta. É ou não é? Você começa a fazer uma atividade física, você não consegue continuar na atividade física. Você começa a acordar cedo, de repente hoje o tempo tá chovendo, tá frio, a gente não consegue continuar. Então, a tarefa mais difícil é continuar amando, suportando. Até porque, se você deixou de amar, é porque você nunca amou. Porque o amor, não, ele tudo sofre. Ele tudo espera. E ele tudo suporta. Então, se você não resistiu, é porque você não amava. É porque você não sabia amar. É porque você achava que amava. Então, esse é o amor que Deus colocou no meu coração e que eu queria compartilhar com vocês. E eu vou falar para vocês, Deus me deu essa palavra na quarta-feira passada, eu estava conversando com a minha mãe ontem. E não teve um dia que eu não acordei de madrugada pensando nessa palavra. E Deus ministrando no meu coração e me dando os exemplos. E eu ficava, meu Deus, eu durmo, eu acordo e anoto. E eu fiquei pensando. E eu só fiquei, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que quem ouvir consiga compreender a extensão do amor, consiga compreender o suportar, consiga ter o seu entendimento aberto para poder se perceber e entender como é importante saber amar. Então, eu vou falar para vocês, a gente tem um aprendizado. Quando Deus ele nos conduz e nos dá o entendimento de algo, e depois eu queria que vocês lessem as referências que a gente colocou aqui. Eu falei em Lucas, depois eu vou salvar a live e vou colocar as referências que eu usei aqui para vocês poderem ler. E quando Deus abre o nosso entendimento para uma palavra e faz a gente entender de uma maneira assim que resignifica, sabe? Muda, transcende. A verdade é essa. Ele nos dá capacidade de vivenciar aquilo que a gente aprendeu. Então, se você está aqui, se você conseguiu chegar aqui, se você conseguiu acompanhar do início ao fim, ou vai assistir gravado, esse entendimento que Deus vai estar abrindo no teu coração, o amor é o centro de tudo, isso aí, minha querida, ele vai te colocar vão te colocar em prova, para perceber se você aprendeu a amar. E aí, se você vai suportar, se você vai esperar com paciência. Outra coisa também que eu queria falar para vocês para concluir é que... Tô vendo aqui que o Pedro deu oi. Oi, Pedrinho. Ai, meu Deus, a Vivi falou que exemplos lindos de amor. Sim, é coisa maravilhosa. O que eu queria encerrar é que a gente já tem pouquíssimos minutos. A gente... para poder entender se você realmente sabe amar, você vai passar por uma prova, né? Eu me lembro quando eu vinha para casa do meu pai, a gente não tinha mesa na época e a gente fazia as refeições, eu preparava e de repente eu oferecia a ele e ele não aceitava, não queria quando eu falava, oi pai, bom dia, fiz café pra gente, ele me dava um fora e saía. Quando eu falava, ele ia lá e saía. Aí, às vezes, eu tava na casa da minha mãe e eu falava, eu chorava, eu falava, ai, mãe, é tão difícil, meu pai é tão difícil, meu pai é tão difícil, porque eu sou muito manteiga derretida. Quem me conhece sabe que eu choro à toa. Eu sou assim. E cada vez que meu pai falava, e eu não conseguia entender aquele amor que ele me oferecia. E teve um dia que Deus começou a me dar estratégia. E teve um dia que eu orei diante de Deus e falei, Senhor, como é difícil amar o meu próprio pai. Senhor, que desafio, que dificuldade.
E eu pedi a Deus para implantar em mim um amor que somente Ele podia me dar, porque eu dava e pá, dava e pá. Era paulada atrás de paulada, vocês não fazem ideia. E foi quando Deus começou a me dar estratégia. Deus é maravilhoso, gente, Ele te dá estratégia. E quando eu comecei a colocar em prática a estratégia, meu pai mudou completamente. Parte das estratégias que Deus me deu. Que estratégias que Deus vai dar para você, porque cada um de nós é específico. Então começa, quando você oferecer o amor e você for rejeitado, começa a pedir a Deus estratégia. Não desista, não desista. Sabe? Não desista. O primeiro momento que José viu os irmãos, ele não disse quem ele era. Teve toda aquela história. Depois, quando ele preparou a mesa, foi que ele se revelou, ele chorou e ele falou a chegar. Então foi um tratar, eu entendo. Eu entendo que foi um tratar. Aquele tempo, né, que ficou, volta o irmão, né, volta, né, prende um irmão, segura, né, foi um tratar. Até o momento que ele conseguiu estar com todos os irmãos e ele se revelou. Então que Deus te abençoe nessa noite, nessa madrugada. Talvez alguém acorde de madrugada pedindo para Deus, entendendo, né, ruminando essa palavra e compreendendo o amor que Ele quer que nós tenhamos a partir de hoje. Então eu encerro aqui, eu agradeço a cada um de vocês que puderam participar, que puderam estar aqui, que compartilharam, que Deus abençoe. Sim, tem hora que dá vontade de fugir, de entregar os pontos. Tem hora que a gente acha que não vai ser capaz, mas eu vou falar uma coisa para vocês. A paciência, para você saber que você é paciente, você tem que ser testado na sua paciência, né? Então você vai ser testado no seu amor. Para e pensa. Então, todo momento que você oferecer amor e você receber uma afronta, entenda que o seu amor está sendo testado, provado. E como que nós somos testados e provados? No fogo, na dor, na rejeição, na afronta. É aí. Então você vai dar e não vai receber até o momento que você entender a maneira certa que você vai oferecer. Até a maneira, eu creio que o Senhor vai aperfeiçoar. Não o amor que você tem como esposa, como filha, como mãe, como amiga, como irmã. Não, né? E assim, né? Irmão, pai, enfim. Mas o amor que vem dele. Porque ele, quando decidiu nos amar, ele entregou o filho dele. Então, entenda que o amor é uma entrega. Uma entrega. E muitas vezes nessa entrega você não vai ser correspondido. E nessa entrega, no sacrifício, carregando a cruz, você ainda vai ser pisado. Ainda vão te botar uma coroa de espinhos. Ainda vão te zombar. Ainda vão falar, não era você o rei dos judeus? É esse amor que Deus nos chama. Esse amor do mundo é um amor muito superficial. O amor que Deus quer de nós, seus filhos, é um amor muito mais intenso. Eu entendo que a gente ama superficialmente. A gente precisa amar de verdade. E muitas vezes Deus coloca na nossa vida pessoas difíceis de amar para que a gente aprenda a amar. Percebe? Não é a pessoa que te encara, que te afronta, que vai aprender a amar. É você. É a minha amiga, está sendo uma testada, só misericórdia. Para a gente vencer, para a gente dizer, não, mas eu vou oferecer aquilo que eu tenho. Qual era a essência de José? O que era? Quando ele fala, chega. Ele não aguentou, ele chorou. Chega. E Jesus que se entregou? Qual é a sua essência? Se te espetar, você grita, você corre, ou você tudo suporta? Tudo suporta. Eu queria dizer para você que toda quinta-feira, às 9 da noite, a gente colocou um compromisso de estar aqui online, ministrando a palavra de Deus. Foi algo que Deus colocou no meu coração. De 15 em 15 dias a gente vai estar eu vou estar ministrando sozinha, num tema que só o Senhor sabe qual vai ser o próximo. E nos outros 15 dias a Lídia vai estar. Então, na próxima quinta-feira, a Lídia vai estar com a gente,
falando para mulheres. E que Deus te abençoe. Eu só tenho alguns segundos. Que Deus te abençoe muitíssimo, tá bom? Graça e paz. Até semana que vem.